Jovem rapaz morre, protegendo Jesus na hóstia. Mensagem do dia 13 de agosto de 2018. Obrigado, Senhor Jesus, pelo corajoso testemunho deste jovem rapaz, São Tarcísio, que não valorizou mais a sua vida do que a sua preciosa presença nos braços. Queria compartilhar com vocês, queridos moradores do coração, esta comovente história de São Tarcísio para ilustrar que, no século III, quando Valeriano era imperador, a comunidade dos cristãos celebrava o serviço eucarístico ou missa nas catacumbas. A primeira comunhão ou serviço da ceia do Senhor foi escrita por São Tiago e tornou-se uma norma para a adoração em Jerusalém em meados do primeiro século. Isso é cerca de 20 anos depois que o Senhor foi crucificado. Há muitos afrescos nas catacumbas retratando a missa ou a ceia do Senhor. Aqueles que se encontraram nas catacumbas não tinham dúvidas em seus corações de que esta era a verdadeira presença de Jesus, sob a aparência de pão e vinho. E a história desse jovem ilustra esse ponto muito bem. Mas antes que eu compartilhe isso com você, eu quero rever por um minuto as evidências que apoiam Pedro sendo o líder da igreja em Roma e sendo martirizado dentro do mesmo período de tempo que Paulo. Agora, isso não significa que eu esteja endossando a instituição da Igreja Católica Romana. Eu não estou. Voltarei ao primeiro século para mostrar como foi a ordem durante esse tempo. Por este tempo na história, a igreja tinha uma hierarquia estabelecida. Pedro havia sido sucedido por Linus, Anacletus e São Clemente. É claro que há grande disputa entre os estudiosos evangélicos que afirmam que Pedro nunca esteve em Roma. Isso durou até recentemente, quando o túmulo de Pedro foi descoberto diretamente abaixo do complexo do Vaticano. Homens estavam cavando para colocar cabos para um sistema de som e romperam criptas subterrâneas, e foi quando os restos mortais de Pedro foram encontrados, provando que ele realmente estava em Roma e enterrado lá. O túmulo de São Pedro fica perto do extremo oeste de um complexo de mausoléus, que data entre 130 e 300 depois de Cristo. Outros escritos históricos da igreja primitiva de Eusébio de Cesareia relatam que quando Pedro confrontou Simão, o mago, na Judéia, Atos 8, Simão Mago fugiu para Roma, onde os romanos puderam considerá-lo um deus. De acordo com Eusébio, sua sorte não durou muito, pois Deus enviou Pedro a Roma e Simão, o mago, foi extinguido e imediatamente destruído. Nas escrituras de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, a igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda, e assim também Marcos, meu filho. Agora, não está certo se isto se refere à Babilônia atual ou a Roma, para o qual Babilônia era um apelido comum na época. Marcos, um nome romano muito típico, reforça a teoria de que Pedro se refere a Roma em sua carta. No versículo anterior, 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, ele também menciona Silvano, outro típico nome romano. Irineu de Lyon escreveu no século II que Pedro e Paulo foram os fundadores da igreja em Roma e nomearam Linus como sucessor bispo. Clemente de Alexandria, em 190 depois de Cristo, afirma que Pedro pregou a palavra publicamente em Roma. E, de acordo com Jerônimo, Pedro foi a Roma no segundo ano de Cláudio para derrubar Simão Mago e ocupou a cadeira sacerdotal por 25 anos até seu martírio, que foi no 14º ano de Nero. Cadeira sacerdotal. Isso significa a cadeira da autoridade, como o Senhor falou sobre as cadeiras dos escribas e fariseus. É uma posição de autoridade. Então, isso foi de Clemente de Alexandria em 190 depois de Cristo. Dionísio bispo de Corinto, em sua epístola à Igreja Romana sobre o Papa Sotero, 165 depois de Cristo, declara que Pedro e Paulo fundaram a Igreja de Roma
e a igreja de Corinto. E eles viveram em Corinto por algum tempo e finalmente na Itália, onde encontraram morte. E esta é uma citação desse artigo. Assim, com essa admoestação, unimos a plantação de Pedro e de Paulo em Roma e Corinto. Ambos plantaram e também nos ensinaram em nossa Corinto. E eles ensinaram juntos da mesma maneira na Itália e sofreram martírio ao mesmo tempo. Então, esse é o pano de fundo dos primeiros cristãos em Roma. Aqui está a comovente história de São Tarcísio, um menino mártir da Eucaristia. E o link para essa história estará disponível na caixa abaixo. Você tem alguma ideia de como era Roma no começo do primeiro século? Os romanos eram as pessoas mais poderosas do mundo porque conquistaram e governaram muitas nações que, juntas, eram conhecidas como o Império Romano. Os governantes romanos e seus soldados eram muito cruéis, e eles eram muito temidos tanto por seu próprio povo quanto pelo povo de outras nações. Quando Tarcísios era um menino, o império era governado pelo imperador Valério. Ele odiava os cristãos por causa de seu amor por Jesus e seus ensinamentos. Eles foram jogados em prisões sujas, onde as condições eram pobres, e muitos deles foram martirizados, o que significa que eles foram mortos por suas crenças. Como esses cristãos foram martirizados? Alguns deles foram espancados até a morte, outros foram queimados, e os mais cruéis de todos, um número deles foram jogados em uma grande arena chamada Coliseu, que ainda existe hoje, e lá eles foram comidos por leões. Isto era como um esporte para o imperador e seus amigos que assistiram a essa horrível crueldade e desfrutaram, mas os cristãos suportaram tudo isso ao invés de abandonar a sua fé em Jesus. Para evitar ser capturado, eles tinham que se reunir secretamente em suas casas se quisessem orar e aprender sobre sua fé. Quando a situação se tornava perigosa demais, eles construíam salas subterrâneas e passagens chamadas catacumbas para que pudessem se reunir em segurança. Para permitir-lhes celebrar a Santa Missa em segredo, eles tiveram que construir grandes salas abaixo do solo, chamadas criptas, onde também enterravam seus mortos. As entradas para as catacumbas estavam escondidas e geralmente ficavam em pontos isolados fora da cidade, conhecidos apenas pelos cristãos. Essas mesmas catacumbas ainda existem hoje e podem ser vistas pelos visitantes em Roma. Foi lá que se reuniram para rezar, estudar sua fé e ouvir a missa e receber a Santa Ceia. Isso foi possível graças aos corajosos bispos e sacerdotes que arriscaram suas vidas para que o povo pudesse receber o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. Não importa o quão cuidadosos os cristãos estivessem em proteger o conhecimento das entradas das catacumbas, às vezes os pagãos os descobriam. Por isso, um grande número de cristãos foram apanhados ou colocados na prisão, onde todos os dias esperavam ser colocados, até a morte. Apesar de seus sofrimentos, continuam desejando receber Jesus na Eucaristia. Um dia, quando o bispo estava prestes a celebrar a Santa Missa em uma das catacumbas, recebeu uma carta dos prisioneiros, entre os quais alguns de seus colegas bispos e padres, solicitando-lhe que enviassem a Santa Comunhão para eles. Ele sabia que, se Jesus estivesse com eles, ficariam menos amedrontados e aceitariam com alegria a morte de um mártir por amor a ele. Isso criava um problema, pois o bispo sabia que era muito perigoso levar a Santa Eucaristia aos prisioneiros e aos doentes. Antes de começar a Santa Missa, o bispo pediu às pessoas presentes que rezassem para que ele pudesse escolher a melhor pessoa para levar Jesus na Eucaristia aos prisioneiros.
Como agora era muito perigoso para os sacerdotes fazê-lo, era importante que fossem outras pessoas selecionadas para que não levantassem suspeitas. Assim que a missa terminou, o bispo perguntou quem estaria disposto a realizar essa tarefa corajosa. O menino Tarcísios, um servidor do altar, levantou-se e disse: "Manda-me." O bispo pensava que o menino era jovem demais e poderia estar em perigo, mas Tarcísio o convenceu de que ninguém suspeitaria dele, simplesmente porque ele era muito jovem. Todos os cristãos sabiam do profundo amor que Tarcísios tinha por Jesus na Eucaristia. Então o bispo acabou aceitando a oferta do menino. Tarcísio recebeu algumas hóstias cuidadosamente embrulhadas em um pano de linho e colocou em uma pequena caixa que ele embrulhou em sua túnica sobre o coração. O bispo pediu-lhe que se lembrasse dos tesouros celestiais que estavam sendo confiados aos seus cuidados pelas ruas e fielmente, com segurança, proteger esses mistérios sagrados. Era Jesus naquela Eucaristia, e Tarcísios respondeu que preferia morrer a soltá-las. Tomando seu tesouro sagrado, ele partiu para a prisão. Oh, quão feliz e orgulhoso Tarcísios se sentia ao levar nosso abençoado Senhor tão perto de seu coração. E isso é o resultado da história de uma irmã de Notre Dame. Ele não tinha pensamentos de gastar em outros lugares ou com pessoas que ele passou. Pensou ele apenas em Jesus, a quem ele carregava. Oh, querido Jesus, como eu te amo! Ele sussurrou. Quão bom você é em me escolher como seu pequeno mensageiro. Como de bom grado eu sofreria e morreria por você, como essas boas pessoas na prisão. Talvez um dia você me deixe dar a minha vida por você também. Sussurrando palavras de amor como estas, ele acelerou rapidamente em seu caminho. Ele estava fora das catacumbas agora e na estrada. Lá, ele passou por um grupo de seus colegas de escola prestes a começar um jogo, mas precisando de mais um para completar o número para compor a equipe. Logo avistaram Tarcísios e o chamaram para parar e se juntar a eles. "Sinto muito", disse ele. "Estou em uma missão importante." Ele se apressou, mas os rapazes o seguraram e não o deixaram ir. "O que você tem aí?", disse um deles, vendo o quanto Tarcísios segurava as mãos no peito. "Deixe-me ver." "Não, não!", gritou Tarcísios, lutando para se libertar. Sua ansiedade deixou todos curiosos e juntos tentaram afastar suas mãos. "Meu Jesus, me fortalece", sussurrou Tarcísios, quase em voz baixa. Mas o menino ouviu suas palavras e gritou para os outros: "Ele é um cristão. Ele está escondendo algum mistério cristão lá." Isso deixou os garotos ainda mais curiosos. Eles decidiram ver por si mesmos. Então eles o atingiram, o apedrejaram e o chutaram e fizeram o possível para afastar suas mãos, mas não conseguiram fazê-lo afrouxar o aperto. Um homem passando perguntou: "O que está acontecendo aqui?" "Ele é cristão, carregando algum mistério cristão, e estamos tentando tirar isso dele", gritou um dos meninos. "Um cristão, você disse?", disse o homem, e dando um golpe cruel em Tarcísios, jogou-o no chão. Nesse exato momento, um soldado, apressando-se em direção ao grupo, espalhou-os para a direita e para a esquerda e, abaixando-se, ergueu Tarcísios em seus braços. "Vocês são covardes", ele disse. Tudo isso em um rapazinho, ele que caminhava rapidamente pela rua e corria por uma rua tranquila. "Tarcísios, rapaz", disse ele, alisando os cachos do rosto pálido. Tarcísios abriu os olhos e reconheceu o soldado como um cristão que muitas vezes conhecera nas catacumbas.
estou morrendo. Ele disse, mas mantive meu Deus a salvo deles. E ele entregou seu tesouro precioso ao soldado, que o colocou reverentemente dentro de sua túnica. Leve-o para a prisão, por mim, disse Tarcísio. E com um suspiro gentil, ele caiu de volta nos braços do soldado. Sua pequena alma já estava com Deus, por quem ele tão voluntariamente deu a sua vida. Pois o próprio Jesus uma vez disse, maior amor do que esse homem nenhum tem, do que aquele que deu a vida pelo seu amigo. O pequeno Tarcísio deu sua vida pelo amigo dos amigos, Jesus Cristo. Bem, essa é uma bela história que realmente traz para casa exatamente o quanto as pessoas acreditavam na verdadeira presença de Jesus no corpo e no sangue, sobre a aparência de pão e vinho. É uma história linda e apenas uma entre muitas. E então, é claro, há milagres eucarísticos que eu estarei trazendo, onde a hóstia se transforma em pedaço de tecido cardíaco e sangra. Isso é bem louco, mas é incrível. É um testemunho incrível na veracidade da verdade. Então, eu quero aproveitar este momento também para agradecer a vocês, moradores do coração, por cuidarem de nós e de suas doações. Isso realmente nos ajuda a permanecer à tona e seguir em frente. Continue fluindo. E não muito tempo a partir de agora, vamos ter um livro sobre cura que será lançado. E vou compartilhar isso com vocês. Vai ser um download gratuito e para quem quiser nos pedir uma cópia, vamos enviá-lo sem nenhum custo. Mas quero agradecer-lhe muito por nos apoiar e serem fiéis. Isso significa muito para nós. Deus abençoe todos vocês.